Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes, associados e nossos contumazes ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, também daqueles que acompanham o nosso canal do YouTube e todos aqueles que assistem, que ouvem os nossos programas na Loja Esotérica Virtual. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui do nosso programa Lux Esotérica, sempre buscando trazer temas de elevação espiritual, abordando a temática do esoterismo, do ocultismo e principalmente da teosofia. Teosofia que foi o grande objetivo da vida de Geoffrey Hodgson, esse grande esoterista, grande teósofo, um grande sacerdote, grande maçom, um homem que dedicou mais de 6 décadas da sua vida para a divulgação, a expansão do conhecimento da sabedoria divina, que merece todo o nosso respeito, justamente por toda essa dedicação. E essa obra maravilhosa que nós estamos abordando com vocês, ouvintes, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, é uma obra póstuma. Foi publicado apenas após a sua morte, na década de 80 do século passado, e traz registros do seu diário desde a década de 20 até a década de 80. Geoffrey Hodgson deixou a vida material plenamente consciente, dando demonstrações da sua elevada espiritualidade. No dia em que Geoffrey Hodgson faleceu, ele se despediu dos seus parentes, da sua esposa, que era a sua segunda esposa, e disse a todos que iria meditar e que não mais voltaria. E foi justamente o que aconteceu, mas quando terminou a sua vida, o seu legado já tinha sido deixado para o mundo. Dezenas de livros, panfletos, livretos e centenas de conferências que ele deu ao redor do mundo. Só não teve a oportunidade de vir aqui até a América do Sul, mas Estados Unidos, Europa, África e Ásia, Oceania, fixando sua residência nas últimas décadas na Austrália e finalmente na Nova Zelândia, Geoffrey Hodgson desenvolveu uma obra portentosa onde ele exaltou os princípios da fraternidade branca, da grande muralha que protege espiritualmente a nossa humanidade. E nós vamos ver isso, ouvintes, pelas passagens que nós vamos estudar com vocês essa noite, começando com uma entrada aqui do dia 10 de março de 1938, que foi registrada na cidade de Melbourne, na Austrália. E começa assim: de um auto-iniciado para outro, dos mundos internos para os externos, transmitida a estes por Geoffrey. Com certeza uma mensagem de um discípulo, um auto-iniciado da fraternidade branca, e a mensagem é a seguinte: ninguém consegue fazer progresso no caminho sem a experiência de angústia mental. Existem qualidades e poderes do homem que somente a angústia pode revelar. Eles pertencem à manifestação de Buddhi, o princípio intuicional na personalidade. Getsemane começa no momento em que o pé é colocado na senda e continua até o fim. Na verdade, a causa da agonia é uma ilusão vista à luz da consciência do eu superior.
não há causa, mas o eu inferior é incapaz de perceber isso na ocasião. Parte da iluminação do adeptado, ou seja, da condição de mestre, consiste na descoberta e dispersão dessa ilusão. Esse processo também começa no momento em que a senda passa a ser trilhada e perdura até a sua conclusão. No final, o indivíduo olha para todo o seu sofrimento passado, percebe seu propósito e reconhece seus frutos. E ao mesmo tempo descobre que no mundo real, ou seja, do ponto de vista da alma, toda a experiência foi benéfica e educativa. Essa, provavelmente, é a atitude ideal quando a dor chega. É uma entrada, ouvintes, do Diário de Geoffrey Hodgson, que revela exatamente que realmente Geoffrey Hodgson era também um auto-iniciado, pois aqueles que já deram os primeiros passos na senda, e quando nós dizemos senda, e também aqui o Diário de Geoffrey Hodgson o indica, queremos dizer, ouvintes, aqueles que pretendem percorrer o caminho da evolução acelerada, pelo qual já percorreram aqueles que hoje são mestres. Esse caminho, ouvintes, é cheio de percalços, porque aquele homem, aquela mulher que se oferecem para galgar a montanha da evolução, não em centenas e centenas de encarnações que ainda hão de vir, mas em algumas poucas vidas. Se diz que quando o indivíduo entra na senda, e que é um termo genérico, né? A senda, o caminho, a vereda estreita, como disse Jesus, as encarnações humanas terminarão dentro de um período ideal de 7 existências. E simbolicamente, Helena Blavatsky, em A Doutrina Secreta, ela menciona que as encarnações humanas contam um número simbólico de 777. Obviamente que ninguém pode garantir, e nem a própria Blavatsky asseverou isso, que esse é um número obrigatório. Com certeza há aqueles que fazem esse percurso com menos vidas humanas, e há aqueles que fazem com muito mais desgaste, com muito mais sofrimento. Mas ela diz também que as primeiras 700 vidas são passadas tendo as experiências as mais diversas, pois a alma que recém saiu do reino animal e sendo outrora uma alma coletiva, onde uma única alma, uma única chispa divina se ligava a dezenas, às vezes centenas de corpos de animais, né? E só no final da evolução da alma coletiva é que ela está ligada a alguns poucos animais, na maior parte das vezes animais domésticos, né? Animais que já estão em contato com o ser humano. Quando ocorre a individualização, ou seja, quando desce a força do aspecto pai, do primeiro aspecto da divindade, ela galvaniza a alma, que passa então do reino animal para o reino humano. Porque então, e só então, ela passa a ter uma chispa divina, um espírito, uma alma, ou seja, um corpo psíquico, e periodicamente se formam corpos ligados a essa alma. Então as primeiras 700 vidas são passadas com as experiências mais diversas. O indivíduo às vezes se dá bem, às vezes se dá mal,
mas com certeza ele vai acumulando karmas. Esses karmas vão se esgotando com o passar do tempo, ele vai conhecendo muitas pessoas, algumas das quais ele se apega bastante e nasce junto delas em vidas posteriores. Mas passadas as primeiras 700 vidas, então ele entra numa fase de refinamento. Então Blavatsky diz que das 777 depois das 700 vidas com experiências diversas, o homem passa a ser um ser civilizado nas últimas 70 encarnações. E aí ele progride muito, adquirindo controle sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, desenvolvendo a ética, desenvolvendo a cidadania, a civilidade, vai abrindo a sua sensibilidade, a sua mentalidade e chega então, ouvintes, àquele ponto crítico na evolução que o indivíduo para de ir para o mundo, para de coletar objetos, coletar valores, títulos, e ele então percebe que o grande caminho está dentro dele mesmo, que ele precisa desbravar, ouvintes, a última fronteira, a fronteira final, que é o espaço interior, e se reconectar com o seu eu divino. E essa reconexão pode acontecer das mais diversas formas, dependendo do raio, do temperamento do indivíduo. Pode ser pelo conhecimento, pode ser pela devoção, pode ser pela arte, pode ser pela filosofia, pode ser pelo desenvolvimento da vontade, pode ser pela organização, pelo método, pelo ritual. Seja lá qual for o método que a pessoa se inclina, ouvintes, ela descobre o caminho para dentro. Então cessa o Pravritti Marga, o caminho de ida, e começa o Nivritti Marga, como dizem os hindus, o caminho de retorno. E invariavelmente, ouvintes, por qualquer uma dessas sendas, o indivíduo acaba descobrindo que existem seres aperfeiçoados na nossa humanidade, aqueles que nós chamamos mestres, e ele deseja ardentemente seguir o processo, as iniciações que levam aos últimos momentos da escalada humana. E aqueles que pretendem então fazer nessas últimas 7 vidas esse progresso se propõem a subir a montanha com as próprias mãos, com poucos auxílios. E em pouco tempo ele não mais segue o caminho normal da humanidade, ele escala de uma maneira radical para o alto, e aí também ele resolve pagar, saldar os débitos kármicos mais rapidamente. Aí é que surge, ouvintes, essa angústia mental que Geoffrey Hodgson nos fala. Porque muitos karmas só podem ser esgotados por meio da resolução dos conflitos com pessoas com as quais nós temos muitos problemas de outras existências. E quando os seres espiritualizados se propõem a fazer o refinamento, por incrível que pareça, os amigos, os parentes, aquelas pessoas que deveriam ajudar a pessoa, normalmente viram as costas para ela, abandonam essa pessoa porque ela fica diferente, ela fica numa outra frequência, numa outra vibração, começa a comer coisas diferentes, muda a sua alimentação,
normalmente para com os vícios, com a bebida, com o cigarro e passa a ter momentos mais largos de interiorização, de introspecção, e ao invés das pessoas respeitarem e até auxiliarem a pessoa, porque isso significa um progresso muito grande da pessoa, muitos discriminam esse indivíduo. E aí surge essa angústia mental que tão bem aqui descreveu Geoffrey Hodgson, que é um sofrimento que chega no seu píncaro, né, na sua expressão máxima, quando nós vemos um mestre Jesus justamente padecendo no Gólgota, no seu Getsemane, sofrendo os ataques do mundo, sendo abandonado pelos seus discípulos, padecendo de sofrimentos físicos, e finalmente Jesus exclama aquela célebre frase, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque o indivíduo sente que algo está rasgando dentro do seu peito. E ele mal sabe, ouvintes, que essa angústia é justamente a fissura dentro do interior do indivíduo que vai revelar para ele a luz interna. Pois enquanto ele se volta de costas para o mundo, ele fica de frente para a luz e começa a marchar de uma forma decidida para essa luz. E o eu superior compreende o sofrimento aqui da personalidade na Terra, porque a dúvida, a angústia, a dor pertencem, ouvintes, a esse nosso eu mortal aqui na Terra. Somos nós que duvidamos, que tememos, que passamos esses sofrimentos, porque o eu superior fica, na verdade, extremamente feliz, porque ele sabe que o filho pródigo está retornando. Então, os mestres só fazem auxiliar o indivíduo, e aqueles que tiverem realmente entrado na corrente, ou seja, aqueles que forem realmente iniciados dos mestres, jamais se perderão, ouvintes, porque é o compromisso supremo do mestre, é de jamais abandonar o seu discípulo, mesmo que o corpo morra, mesmo que uma outra encarnação se forme, o mestre busca uma vez mais o seu discípulo e refaz o seu contato. E há inúmeros e inúmeros relatos a esse respeito, e o próprio Geoffrey Hodgson dá provas disso. E só termina, ouvintes, todo esse processo quando o indivíduo também se torna num mestre, num trabalhador incansável da humanidade que visa, acima de qualquer coisa, o benefício do nosso gênero humano. Mas vamos à outra entrada aqui do Diário do Geoffrey Hodgson, agora feita no The Manor, em Sydney, na Austrália, em 26 de fevereiro de 1940, onde Geoffrey Hodgson coloca aqui: é possível conhecer e falar bem a linguagem da teosofia, e, no entanto, ser ignorante de sua luz, conhecer as palavras da sabedoria arcana, mas não a sua música. Teosofia é uma força e ela deveria ser usada somente para melhorar a condição do homem. É uma citação, na verdade, do mestre Kuthumi nas cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett, na carta número 95, e que Geoffrey Hodgson transcreveu aqui, realmente exaltando, ouvintes, a
o grande sentimento que Geoffrey Hodgson tinha em relação à teosofia. Essa doutrina que é muito mais do que conhecimento, é sabedoria interna, é a sabedoria de Deus, é a gnose que brota, que jorra do coração do homem que se autoconhece, que se eleva a sua consciência até os níveis superiores. E o que essa pequeníssima entrada quer salientar, ouvintes, é que é possível se decorar os livros esotéricos, conhecer de cor e salteado os 12 signos do zodíaco, os 7 raios, conhecer, né, detalhes, né, de rituais, da história do ocultismo, do esoterismo, e isso ser apenas uma erudição da cabeça. Porque conhecimento, ouvintes, é aquilo que preenche a cabeça das pessoas que têm conhecimentos de terceiros, conhecimentos alheios. E sabedoria é aquilo, ouvintes, que brilha na cabeça, na consciência daqueles que têm ideias próprias e que têm luz própria para alcançar esse nível. Então, em seguida, Geoffrey Hodgson nos fala sobre o ocultista. Ele nos diz o seguinte: existem 2 testes ácidos de um ocultista: a extensão de sua fantasia e sua capacidade para permanecer impassível tanto ao elogio quanto à crítica. Descartar tudo exceto o essencial. Essa é a tarefa. Sucesso, o aplauso das audiências públicas, o elogio de amigos, a amizade reconhecida de pessoas importantes, a aceitação de livros para serem publicados, o inevitável sentimento de satisfação produzido por isso e todo o sucesso e uma certa inflação inconsciente de nossa opinião a nosso próprio respeito, tudo isso deve terminar. Devemos retirar tudo isso como se fosse uma veste e permanecer totalmente desnudo diante de nosso eu divino e de nosso mestre. Nada deve ficar a não ser o mais elevado, o verdadeiro ser, o self, e a visão de nós mesmos. Nada deve ter poder para obscurecê-la, para desfigurar sua clareza e verdade. Essa é a tarefa central do ocultista. Comparar a si mesmo com aqueles que são maiores e especialmente admirar o mestre, seu esplendor, sua verdadeira grandeza, seu poder. Como nos sentimos insignificantes e infantis quando fazemos isso. Somos simplesmente um bebê, lentamente fazendo tentativas na grande arte da conduta da vida e do trabalho do ocultismo. Porém, o germe está lá, graças a Deus. O problema mais difícil diante do trabalhador bem-sucedido é o seu sucesso. É quase impossível não se sentir satisfeito, gratificado, elevado. Mas não devemos, grifado em letras maiúsculas. É um alerta, obviamente, de Geoffrey Hodgson para aqueles que trilham o caminho ocultista nos mais diferentes níveis possíveis e imagináveis, ouvintes, porque a serpente do egoísmo e da ilusão está presente em todos os momentos, e principalmente quando a vida espiritual passa a ser, ou a maior parte, ou uma boa parte da vida da pessoa,
aí realmente é que o indivíduo tem que tomar cuidado. E devemos seguir realmente as orientações que são aí muito precisas, e que aquele que obtiver conhecimento, sabedoria, tem que ser, ouvintes, uma pessoa humilde no sentido mais profundo do termo, porque ficar satisfeito por ter conhecimento, ou como disse bem aqui Geoffrey Hodgson, por receber elogios, por receber os parabéns, por boas palestras, por bons programas, por boa condução de um trabalho público, de ter a possibilidade de publicar livros, artigos e sempre estar sendo, né, elevado pela opinião pública. Isso pode despertar, ouvintes, no indivíduo um egoísmo nefasto, um egoísmo que pode levar a pessoa ao erro, porque nós já devemos ter humildade na vida comum, mas aquele que realmente obtém conhecimento da profundidade do ser deve ser ainda mais humilde. Foi assim que ensinou Helena Blavatsky, porque a serpente do egoísmo pode se transferir da vida comum do indivíduo para a sua vida espiritual. E isso é, infelizmente, ouvintes, visíveis naqueles que muitas vezes são testados quando recebem o poder de conduzir movimentos, de conduzir sociedades, organizações, religiões. Nós vemos pessoas se corromperem pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso e explorarem a boa-fé alheia. E isso, ouvintes, não é de forma alguma espiritualidade. O verdadeiro ocultista, o verdadeiro espiritualista é aquele que coloca o seu eu em último lugar. É por isso que a Escritura Sagrada nos ensina: aquele que quiser ser o maior de todos será o servidor de todos aqueles que estão ao seu redor. Não existe, ouvintes, ser espiritualizado que não seja verdadeiramente humilde, porque ele sabe, ele conhece que qualquer sabedoria humana é realmente uma migalha comparada ao que já atingiram os mestres, comparada à vibração, o brilho, a profundidade da consciência dos anjos, dos arcanjos e principalmente sob a consciência divina que preside o nosso sistema solar. Nós não somos realmente nada. Então, para crescer nesse caminho, ouvintes, é preciso tirar o foco daquilo que o mundo hoje praticamente exige das pessoas, do sucesso. O sucesso deve ser a utilidade que cada um tem perante o seu semelhante, e as recompensas virão automaticamente sem que nós esperemos. Pelo menos essa que tem sido também a minha experiência, e espero que os nossos ouvintes possam meditar a esse respeito e jamais, principalmente naquele momento que receberem o poder, que esse é o momento, ouvintes, de ser o mais humilde possível, de reconhecer aqueles que estão embaixo na escala evolutiva e trabalhar incansavelmente para ajudá-los a subir a escada da evolução. E já estamos chegando, ouvintes, no momento do nosso intervalo. Muito agradecidos aí pela grande audiência de vocês que estão me acompanhando ao vivo e também de vocês que estão aí me acompanhando pelas gravações. E como sempre, nós temos que relembrá-los, nós necessitamos, ouvintes, do seu apoio, do seu patrocínio,
para que esta iniciativa aqui do programa Lux Esotérica, da Rádio Esotérica FM, da Loja Esotérica Virtual, possam continuar e expandir o seu trabalho. Se você pode, se você quer, se você sente que pode fazer uma contribuição para o nosso trabalho, estamos aguardando, ouvintes, aí a sua presença no número daqueles que são nossos colaboradores. Vamos ao intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, iluminando o seu coração. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade. Aqui é o 12º programa, que aborda temas do livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Relembrando sempre que esse material está à disposição para ser baixado, para você fazer o download gratuitamente aqui no site da rádio ou também no site da Loja Esotérica Virtual. E na Levir você vai encontrar também livros também do Raul Branco, que traduziu ao português aqui a Luz do Santuário. E não podemos nunca deixar de agradecer ao nosso querido irmão Raul por essa maravilhosa e gratuita tradução que ele fez. E nós temos que aproveitar, ouvintes, esse material realmente sensacional. É a verdadeira continuidade das cartas dos mestres. É uma resposta a muitos que indagam se os mestres ainda existem, se eles são uma fantasia na cabeça do pessoal da nova era, ou se eles são realmente instrutores reais, se eles ainda se comunicam e
que tipo de mensagem de instrução eles mandam. Então, durante as 6 décadas que Geoffrey Hodgson teve as suas experiências pessoais com os mestres, com altos iniciados, peregrinando pelos centros do ocultismo do mundo, ele constatou, ouvintes, não só a existência espiritual, mas aquilo que nós sempre dissemos aqui, ouvintes, os mestres de sabedoria, todos estão encarnados, possuem corpos físicos e, nas ocasiões apropriadas, quando eles, os mestres, convidam, os discípulos podem se reunir a eles fisicamente quando um treinamento, uma instrução mais precisa e o desenvolvimento, inclusive, dos poderes ocultos, latentes do ser humano são necessários. Eles chamam os discípulos, os seus iniciados, até os seus ashrams, os seus locais sagrados, para elevar a consciência dos seus discípulos. Foi isso que fez Blavatsky quando ela viajou por todo o mundo por 3 vezes e tendo visitado os grandes centros também esotéricos do planeta. E Geoffrey Hodgson visitou os mestres da fraternidade egípcia, os mestres da fraternidade branca que estão na Grécia, e também na Índia ele teve a oportunidade de encontrá-los pessoalmente. Então é um testemunho que nos faz, ouvintes, ter confiança que esses ensinamentos levados de uma maneira séria, levados à prática na vida diária, têm realmente a sua influência no progresso espiritual dos indivíduos. E, como ele mesmo enfatiza, cada um de nós, a seu tempo, vai também um dia ter a oportunidade de estar diante dos mestres, porque isso, ouvintes, é um planejamento que já está se processando no mundo, mas os mestres não estão preocupados com a vida da nossa personalidade aqui. Eles se preocupam com a evolução das almas, pois são elas que progridem entre as encarnações. Então, eles querem que as pessoas estejam ligadas com as suas almas para poder realmente evoluir mais rapidamente. E aqui em 2 de maio de 1940, Geoffrey Hodgson faz uma outra entrada onde ele vai nos falar sobre a teosofia. Diz ele: a teosofia não precisa da primeira pessoa do singular, o famoso eu. Com a continuação do trabalho de palestras e ensinamentos, nos tornamos cada vez mais profundamente impressionados com a natureza extremamente elevada do chamado do instrutor, especialmente do instrutor da sabedoria antiga. Ele tem uma missão elevada, um grande privilégio, uma função profundamente espiritual. Ele é um aprendiz preparando-se para um dia servir no departamento de instrução do governo interno do mundo. Seu exemplo, seu ideal é o grande instrutor do mundo, o Divino Cristo, o perfeito instrutor de anjos e de homens. O Senhor Buda, o Senhor Maitreya, o Cristo e o Mestre Kutumi representam a mais elevada perfeição, o exemplo completo da arte do magistério. O instrutor da sabedoria antiga no mundo exterior aspira a alcançar a estatura desses seres. Se ele for determinado, um dia ele alcançará. Espiritualmente, ele torna-se uno com eles e com todos os grandes instrutores quando ele realiza sua tarefa, que é realmente um chamado sagrado.
O instrutor teosófico é como o mensageiro de um rei, que leva a mensagem com segurança através de todos os perigos. A teosofia é uma ciência inteiramente impessoal. O trabalho teosófico também é impessoal. Portanto, impessoal também deve ser o trabalhador teosófico. E silencioso. Devemos constantemente reexaminar nosso trabalho e nossa atitude para manter os dois livres do egoísmo e da autossatisfação, pois esses são dois dos mais letais venenos para a alma. Termina aqui essa entrada, e o que Geoffrey Hodgson está enfatizando é exatamente a beleza desses grandes mestres que trabalham pelo grande segundo aspecto da divindade, o aspecto da consciência, o aspecto filho. Então, o Cristo, o Buda, o mestre Kuthumi, todos esses mestres são grandes instrutores. Mas aqueles que são de outros raios não devem ficar tristes, porque com certeza Geoffrey Hodgson era também desse raio, e obviamente que ele exalta esse raio até o mais elevado grau. Temos que ter em mente que há também os outros raios. Então há almas que têm não na instrução o seu mais alto objetivo. Há almas que, como aquelas do primeiro raio, que têm como a política, o militarismo, as artes marciais, o controle do corpo, das grandes massas, e essas expressões como o seu maior campo de expressão. E houveram também grandes mestres nesse caminho. Apesar do segundo raio ser sempre muito mais enfatizado, por ser um raio que é idêntico ao raio da própria divindade solar, né? O logo solar do nosso sistema, aquele a quem nós chamamos de o grande arquiteto do universo, ou mais simploriamente pelas religiões como Deus, o grande espírito cósmico que habita o nosso sistema solar é do segundo raio. Daí que as religiões aqui na Terra têm essa tendência. Mas há também os grandes mestres da filosofia, do conhecimento, que são aqueles que estão ligados ao terceiro e ao quinto raio. Há também os mestres que trabalham pela harmonia, pela beleza, que é o quarto raio. Há os grandes mestres da inspiração devocional, como o mestre Jesus, que trabalha no sexto raio. E há os grandes mestres da magia, do cerimonial, e atualmente, absolutamente atual, o sétimo raio, pois é ele que está dominando no mundo, gerando essa ciência, gerando essa nossa civilização mais organizada, com mais saúde, mais possibilidades, mais tecnologia, que tudo visa liberar o homem para a sua verdadeira natureza. Mas o instrutor tem diante de si, né, o professor, o palestrante, tem como grande parâmetro esses grandes instrutores que pisaram na Terra. O Senhor Buda, o Cristo, o Mestre Kuthumi e tantos outros que encantaram e sublimaram a mente das pessoas a um nível mais elevado, e cuja mente era tão poderosa que os seus pensamentos ainda estão vibrando, ainda estão ecoando, estão sendo repetidos, reeditados, recomentados, e a devoção por eles jamais diminui. Mas há seres tão evoluídos como o Senhor Cristo, que são
instrutores não só dos homens, mas também são instrutores dos anjos, porque o coração desse mestre é tão cheio de amor, de compaixão, e brilha com cores tão incandescentes e tão multifacetadas que até os anjos param para ouvir os seus sermões na forma de som e de cor, e eles obedecem o Cristo, pois ele sempre envia os seus anjos para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam do resgate da sua sanidade, e também em todas aquelas ocasiões em que o Cristo é invocado, e como muito bem diz a Sagrada Escritura, onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, em nome do Cristo, ali ele se fará presente, porque ele envia um anjo, o anjo da presença, que está nos cultos, que está nas missas, que está até nas reuniões de estudos, que invocam a bênção do Cristo sobre esses trabalhos, e nós também o fazemos aqui nesse programa Lux Esotérica, porque nós estamos ligados também a esse grande instrutor e temos o privilégio de periodicamente invocá-lo no grande mistério da Sagrada Eucaristia, em que a própria bênção do aspecto Filho desce durante a missa e transmite um raio de evolução magnífico para o ser humano. E aqueles de nós que somos ocultistas devemos transcender a opinião dos homens e sempre que possível estar presente, ouvintes, quando esse mistério da descida da bênção, da boa energia que vem do alto, ela desce, pois é nesse momento que as Escrituras nos falam do sagrado Pentecostes, quando as línguas do Espírito Santo baixaram sobre a cabeça dos discípulos de Jesus. Isso acontece, ouvintes, isso repete-se a cada missa, a cada ritual em que se invoca a bênção do Mestre. E é essa a experiência mais profunda que o cristianismo acabou trazendo para o mundo e que continuará existindo mesmo que essa religião deixe de existir, porque a experiência crística, ouvintes, é universal e jamais ela poderá ser destruída. Vamos a mais entradas aqui, agora de 4 de maio de 1940. Geoffrey Hodgson aqui nos diz: às vezes é útil nos livrarmos de nosso passado e sermos simplesmente uma alma aspirando à luz. Com frequência é um grande alívio fazer isso, pois os assim chamados erros e quedas desaparecem e nota-se um certo frescor, novidade e brilho visível dentro da alma. Ela parece como uma chama, galgando cada vez mais alto. Na verdade, os obstáculos do passado não deveriam nos impedir. Deveríamos nos esquecer deles, jogando-os fora como roupas rotas, ainda que percebendo a utilidade que tiveram por algum tempo. É o homem de meditação, um homem de introspecção, Geoffrey Hodgson, asseverando, ouvintes, declarando aqui que até mesmo ele sentia esses momentos de fraqueza, momentos de erros, de quedas, mas que é preciso se desapegar mesmo desse sofrimento das quedas e dos erros, ouvintes, porque a tristeza é um tipo de egoísmo que insidiosamente faz o indivíduo
se trancar dentro do seu próprio euzinho minúsculo aqui da Terra. Então, ouvintes, é preciso sempre praticar o alto amor. É preciso elevar a sua autoestima, porque para amar o próximo e obedecer aquilo que nos ensinou Jesus, para amar ao próximo, primeiro nós precisamos amar a nós mesmos, nos perdoar, não achando que isso esgota o nosso karma, porque isso não acontece, ouvintes. O karma dos nossos atos retornará para nós, mas o que nós podemos fazer é reconhecer o erro e ultrapassar a tristeza para continuar evoluindo. E Geoffrey Hodgson diz no dia seguinte, em 5 de maio de 1940, se você pensa que encontrou um bom plano, olhe mais profundamente e você vai encontrar uma sabedoria mais verdadeira e profunda. É uma recomendação para que nós sempre busquemos, ouvintes, planejar a nossa vida em contato com a luz, com a verdade do nosso eu interno. Se você é um espiritualista, meu querido ouvinte, minha querida espectadora aqui do nosso programa, se você vive uma vida espiritual, não planeje a sua vida, ouvinte, sem consultar a sua alma, porque nós estamos aqui por causa dela. Então há coisas que são ótimas para o nosso lado financeiro, o nosso lado material, que nos trazem lucros, que nos trazem prazeres, que nos trazem oportunidades de crescer materialmente, mas se esse crescimento for acontecer desconsiderando o tempo que nós temos que dedicar ao nosso eu interno, então, no final das contas, isso é um erro, ouvintes. Porque o espiritualista não está mais indo, ele agora está voltando para a casa do Pai. Então, nós temos que planejar a nossa vida, ouvintes, deixando tempo para que o eu interno se manifeste sobre os projetos que estão por acontecer. E em 9 de maio de 1940, Geoffrey Hodgson escreveu aqui no seu diário: o ocultista realiza mais do que o homem comum pode fazer. O homem pode nunca esperar alcançar sua estrela, mas como o marinheiro, ele estabelece sua rota para ela. Ouvintes, o relembrar para todos nós de que a meta, que é o retorno para a casa da nossa mônada, da nossa chispa divina, vai acontecer tão logo nós nos mantenhamos firmes nessa rota de retorno para a nossa verdadeira natureza. E para terminar a nossa programação de hoje, ouvintes, vamos ler aqui uma entrada de 16 de maio de 1940, onde Geoffrey Hodgson fala sobre a sublimação dos erros. Diz Geoffrey Hodgson: é preciso uma filosofia mostrando o lugar e a sublimação dos erros. Para a pessoa espiritualmente sensível, os erros, quando lembrados, são constantemente tormentos. A memória deles e de seus efeitos é humilhante. Cumula-nos de pesar, produz agudos ímpetos de vergonha. Sem dúvida, esses aguilhões, e entre aspas ele coloca, eles podem ser feridas profundas e não saradas. Então, esses aguilhões servem também como incentivos para nos induzir a maiores esforços. Mas o que dizer de erros ou quedas, enganos e julgamentos errôneos? O que deve ser feito a respeito deles e dos recorrentes distúrbios que eles produzem sobre a postura da alma? Como o eu superior vê
a enorme lista de quedas e erros, má conduta que deve ter ocorrido durante centenas de vidas, eles poderão ser desfeitos algum dia? Eles afligem a alma? São eles realmente erros ou simplesmente manifestações naturais de imperfeição e, portanto, inevitáveis? Em que estágio o indivíduo cessa de cometê-los? Não, afirma Geoffrey Hodgson, não deixa de cometê-los até que atinja o adeptado, ou seja, até que ele se torne um mestre de sabedoria. Até lá, ouvintes, nós cometeremos os nossos erros e podemos ver isso na biografia dos maiores iniciados, dos maiores seres humanos desse planeta. Se nós fôssemos apenas nos fixar nos seus erros, nós não apreciaríamos ninguém nesse mundo. Porque aquele que não erra, ouvintes, é só aquele que já é um anjo, que já é um mestre de sabedoria e que já é tão macaco velho nesses assuntos que ele já sabe, ouvintes, de antemão o que vai acontecer e que não julga ali no chofre do momento, mas sim deixa a alma falar, e aí, ouvintes, o indivíduo passa a errar muito menos e quem sabe o mestre não erre, pelo menos nas suas ações, porque muitas vezes os mestres também esperam certas coisas dos homens e muitas vezes eles não respondem. Então, mesmo sendo um mestre, ele também pode errar porque ele espera das pessoas coisas que muitas vezes elas não podem dar. Então, ouvintes, sabemos todos nós que nós somos todos pecadores e não devemos jamais nos olvidar disso, não por nós mesmos, ouvintes, mas porque os nossos semelhantes também o são. Então não é nossa tarefa condenar ninguém, ouvintes, porque os senhores do karma trazem de volta a correta pena para todos os pecados, para todos os erros, para todos os crimes que forem cometidos. O que é proativo, o que é interessante, positivo, ouvintes, é que nós tenhamos para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes a postura do perdão, a postura da compaixão, porque é isso que faz o indivíduo se enxergar, é isso que faz um criminoso, uma pessoa que comete um erro, perceber a sua frustração, que o leva muitas vezes ao desatino, ao crime, ao erro, que faz a pessoa cair. Não é, ouvintes, recriminando, não é julgando, não é condenando que nós levantamos o nosso semelhante ou a nós mesmos, mas sim é manifestando alguma coisa superior, manifestando o nosso lado mais elevado, porque, como disse Jesus, e já repeti isso aqui inúmeras vezes, as desgraças, os escândalos, ouvintes, eles virão, mas ai daqueles pelos quais eles vierem. Então, não sejamos tolos, ouvintes, e não façamos de graça o trabalho do diabo. Não façamos nada de negativo, não vamos trabalhar contra ninguém. Se a gente tiver que fazer alguma coisa, que seja a favor de uma ideia, a favor de uma organização, a favor do progresso, a favor da beleza, da elevação. Nunca contra ninguém, nunca contra qualquer organização, porque infelizmente, ouvintes, o bem não pode combater o mal. Para destruir o mal, infelizmente, forças soturnas do karma são colocadas em andamento para coibir e dar ao devido cabo nas coisas maléficas do mundo.
O homem benéfico, o homem espiritual, ele jamais faz nada contra e nada negativo, porque ele sabe que o que realmente salva, o que realmente eleva é a pureza do coração e dos sentimentos. Então, ouvintes, por incrível que pareça, nosso programa, outra vez, o avançado da hora faz a gente colocar o ponto final aqui, mas sempre confiante que vocês vão retornar, ouvintes, e que nossas palavras possam ter alguma inspiração na vida de todos vocês. Então vamos convocá-los para aqueles que assim o desejarem. Vamos fechar os nossos olhos e conectar uma vez mais com o nosso batimento cardíaco e visualizar nos nossos corações o brilho da chispa divina, visualizá-la iluminando o nosso ser. E vamos aproveitar para compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Com a bênção do Mestre, nós nos despedimos de vocês, esperando que essa chispa divina brilhe cada vez mais na vida de todos aqueles que a invoquem no seu cotidiano. Nosso programa está a serviço dessa mensagem, ouvintes, e aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Terminando aqui mais um programa, enviando aqui de Osmar de Carvalho um forte, um fraternal, um caloroso, afetuoso abraço para todos vocês. Nos despedimos aqui deixando a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM com vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.